Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 11. Por bondade, abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 11. Eu queria que você deixasse aberta aí nessa passagem, antes de fazermos a primeira leitura. Perfeito? Atos capítulo 11. Deixe a sua Bíblia aberta nesse momento. Eu queria convidar você a fechar seus olhos para nesse momento falarmos juntos. Pai querido, está nos céus, nessa noite estamos aqui mais uma vez para te pedir que, ao abrirmos as sagradas escrituras, possamos ouvir o Senhor falando a direção na qual nós precisamos seguir em nossas vidas. Que possamos assim ouvir o Espírito Santo, ouvir o teu direcionamento. Nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Atos capítulo 11. E eu gostaria de começar lendo o versículo 26, mas antes gostaria de dizer algo para vocês. No Novo Testamento, a partir do momento que Cristo foi para o céu, nós temos os discípulos começando junto com a igreja primitiva, a pregação do Evangelho, e aí a igreja cristã começa a se fomentar, começa a crescer, e aquilo que eram apenas alguns poucos seguidores começou a cada vez se tornar mais popular. Depois vem o apóstolo Paulo, nós encontramos já no Novo Testamento. O apóstolo Paulo tem uma missão, e a missão dele nas viagens missionárias, tanto na primeira como na segunda, de um plantio de novas igrejas. E nesse plantio de novas igrejas, Paulo sai agora plantando várias igrejas, mas no Novo Testamento, o livro de Atos vai relatar sobre 3 igrejas que exerceram uma grande influência missionária no primeiro século. E as 3 igrejas que nós encontramos no livro de Atos, que impactaram missionariamente aquele momento, foi a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia e a igreja em Éfeso. Aqui eu quero destacar a igreja de Antioquia, na qual nós vamos ver aqui juntos alguns aspectos importantes. E eu gostaria de destacar aqui 3 marcas dessa igreja, que eles impactaram o mundo daquela época. E a primeira está no versículo 26, eu queria com você ler. E quando encontrou, levou para Antioquia, e durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Mas o ponto principal está nessa última frase do versículo, onde diz assim: em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A Antioquia, ela era a capital da Síria, e naquele tempo era a 3ª maior cidade do mundo. O evangelho chegou até lá e floresceu de tal maneira que aquela igreja superou a igreja de Jerusalém no ardor missionário. E através daqueles missionários de Antioquia foram enviados para vários lugares do mundo. Os crentes daquela igreja de Antioquia, naquele momento importante, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Até aquele momento da história, quando você seguia Jesus, o Nazareno, Jesus Cristo, este agora você era chamado de seguidor do caminho. Porque Cristo tinha feito referência: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todos que seguiam Jesus, aquele que tinha sido morto, crucificado, e acreditavam que ele tinha sido ressuscitado, e acreditavam que ele seria o Messias, estes agora eram seguidores do caminho. Logo então, pela primeira vez, nós encontramos um novo nome sendo dado para as pessoas que seguiam o caminho, e elas são chamadas de cristãos. A primeira marca dessa igreja que impactou o mundo daquela época, uma igreja cujos membros eram parecidos com Jesus. Naquele momento, eles chamam eles de cristãos de uma forma talvez até debochada. Cristãos de serem tão parecidos com Cristo, agora vocês são uma miniatura de Cristo. A vida deles, aquilo que eles faziam, aquilo que eles falavam, se referendava à sua pregação.
E o testemunho deles era uma avalista de suas palavras. Queridos irmãos, se quisermos, se temos o desejo de sermos uma igreja que influencia a cidade, influencia a nossa vida, impacte o mundo, precisamos de igual maneira andar como Cristo andou, vivermos na sua presença, sermos parecidos com Ele. Aquelas pessoas falavam sobre um Cristo, falavam sobre a sua pregação, mas ao mesmo tempo as suas palavras eram exatas daquilo que elas viviam. E uma das coisas que hoje nós mais encontramos conflito dentro do próprio cristianismo é a diferença do nosso discurso com a nossa prática no nosso dia a dia. Nós falamos que confiamos em Cristo, mas muitas vezes na nossa vida diária nós negamos a nossa confiança em Cristo. Nós falamos que amamos a Cristo, mas em nossas escolhas diárias tem se mostrado outra coisa. Nós falamos que somos guardadores do sábado, mas nossas escolhas têm demonstrado outras. Queridos irmãos, a vida piedosa é a base do testemunho eficaz. Nós precisamos pregar os ouvidos, mas mais do que pregar os ouvidos, nós também precisamos pregar os olhos. Precisamos falar e fazer. Entenda muito bem, Antioquia, ela entendia que o nosso testemunho, o testemunho daquela igreja, ia à frente da sua pregação. Por causa do impacto da vida daqueles crentes, a Bíblia nos diz, nesse mesmo versículo 26, que uma grande multidão foi ensinada, e ensinaram uma numerosa multidão. A primeira marca da igreja de Antioquia, uma igreja cujos membros eram parecidos com quem? Com Cristo, parecidos com Jesus. A segunda marca da igreja de Antioquia que nós encontramos, uma igreja que nasceu debaixo de uma grande perseguição. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, no versículo 19 ao 25. Diz assim, um pouco mais na frente, né? Perdão, um pouco na frente, um pouco antes. E os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão e se espalharam pela Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também para os gregos, anunciando os evangelhos do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. E a notícia deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé e Antioquia. E quando ele chegou, viu graças a Deus, ficou muito alegre, e exaltavam a todos a com firmeza de coração, e permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio de santos de fé. Depois Barnabé foi à sua procura de Saulo, e também encontrou, levou para Antioquia. Até o versículo 25. A igreja de Jerusalém atendeu a ajuda missionária de Atos capítulo 1, versículo 8. Você se lembra? Quando os discípulos ficaram ali, vendo Jesus sendo assunto ao céu, e os próprios anjos, e agora perguntaram, olha, da mesma forma como você viu, ele também virá. Mas antes, Cristo também fez uma promessa: ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Depois do martírio do diácono Estevão, naquele tempo de amarga perseguição, exceto os apóstolos, todos foram dispersos de Jerusalém. Porém, os que foram dispersos, aqueles que foram expulsos de Jerusalém por causa da pregação do Evangelho, depois da morte de Estevão, eles não foram lamentando, eles não foram escondendo a sua fé, eles não foram guardando a mensagem na qual eles tinham, mas eles foram pregando a mensagem. E ao ir pregando a mensagem, nós encontramos que muitas pessoas ouviram e aceitaram essa mensagem. Esses crentes que foram dispersos por causa da tribulação, quando a perseguição veio através de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Queridos irmãos, às vezes a gente
a gente olha para todas as igrejas, não somente a igreja daqui de Nova Esperança, que a gente ainda não conhece profundamente, mas todas as igrejas passam por momentos altos e por momentos baixos. Todas as igrejas. E esses momentos baixos são momentos de crise, momentos de perseguição, momentos de lutas. Mas esse deve ser o momento aonde nós encontramos a oportunidade para crescermos, onde encontramos a oportunidade para amadurecermos. E as boas novas do Evangelho chegaram àquele território gentil por causa do vento da perseguição. Em Jerusalém eles ouviram a mensagem, aceitaram a mensagem, começaram a perseguir Estevão, começaram a perseguir os cristãos, A morte de Estevão foi decretada. Ali mataram Estevão. Os cristãos agora saíram de Jerusalém por causa da perseguição. Mas depois que saíram, esse evangelho teve a oportunidade de ser pregado agora para o povo gentil. E diz a Escritura a seguinte expressão: que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. Às vezes nós pensamos, queridos irmãos, que as crises, como uma pandemia, como alguma dificuldade que estejamos enfrentando, geralmente nós pensamos que apenas nos sobrevirá problemas ou dificuldades ou dores. Mas Deus é capaz de transformar algum mundo, transformar uma luta, uma consequência do nosso pecado, e assim nos amadurecer e transformar em algo que no futuro nos abençoará ainda mais. A perseguição do Evangelho em Jerusalém fez com que a propagação do Evangelho ainda se espalhasse mais rápido aos gentios. E a graça de Deus naquela ação da cidade alegrou o coração missionário de Barnabé. Ele agora foi enviado à igreja de Jerusalém. Ele sentiu a necessidade de buscar Paulo para ajudar no trabalho da pregação do Evangelho. E a Bíblia nos diz que em Antioquia, numerosa multidão aprendeu e aceitou a Jesus Cristo. Queridos irmãos, a perseguição não destrói a semente do Evangelho, ela apenas espalha. A igreja perseguida é a mesma que conta com a mão do Senhor e com a sua graça. A igreja perseguida é a mesma que continua sendo a menina dos olhos de Deus. E essa igreja, mesmo no meio da dor, vê multidão chegando para receber a instrução da palavra do Senhor. E muitas vezes nós queremos associar essas lutas, essas dores, como sendo agora não, Deus abandonou, Deus não está presente, Deus não se faz presente. Queridos irmãos, esse momento é o momento aonde a mão do Senhor, independente da trajetória, a mão do Senhor continua com os seus. E temos certeza plena também, não somente aqui, mas no distrito, nas igrejas, que a mão do Senhor continua também em nossas vidas. E talvez hoje você esteja passando por alguma aflição, alguma dificuldade, uma perseguição. Sabe de uma coisa, querido? A mão do Senhor continua, permanece com você. E a terceira marca dessa igreja que marcou o mundo, a igreja de Antioquia, no livro de Atos que nós encontramos, era uma igreja que priorizava a obra missionária. Leia comigo Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia, 13, versículo 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado por Herodes, Petráquio, Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre ele, os pediu. A igreja de Antioquia recebe as instruções enquanto estava orando e jejuando. E a instrução foi muito simples: separe para que a obra que eu tenho agora para eles é uma obra importante. E o Espírito Santo diz a essa igreja que os seus 2 pastores principais tinham que ser enviados agora para a obra missionária.
A igreja de Antioquia, é interessante que ela não questiona, ela não adia, mas em pronta obediência separa e impõe a mão sobre eles. Eles agora saem para a pregação do Evangelho. Barnabé e Saulo receberam a bênção e agora saíram. E muito embora Antioquia fosse uma metrópole, fosse a terceira maior cidade daquele tempo, fosse uma cidade onde tinha muitas pessoas que ainda iriam receber a pregação do Evangelho, mas eles entendiam de que a obra missionária não se limitaria somente a ele. Queridos irmãos, cada igreja, cada família, cada um de nós precisamos ser uma agência missionária, e cada crente deve ser uma testemunha. Entenda muito bem, querido irmão, quando falamos sobre uma igreja que marcou o mundo daquela época, foi uma igreja que entendia que nós não nos reunimos para simplesmente ficarmos aqui sentados adorando o sábado após sábado, que nós não nos reunimos aqui simplesmente para poder embelezar o ego de alguém e ficarmos aqui, não, nós vamos reunir aqui por causa do pastor tal, por causa de ancião tal, fulano tal. Nós nos reunimos aqui, nós entramos aqui para adorar ao Senhor e saímos dessa porta para servir, para pregar o Evangelho. E nós nos reunimos como crentes para que possamos nos fortalecer para pregarmos o Evangelho. Isso não é algo que nós encontramos como opcional. Ah não, eu sou missionário, o meu marido é missionário, mas eu não sou missionário. Todos nós temos que ser missionários. Ser missionário não quer dizer que todos vão usar da mesma forma o dom que tem. Alguns podem usar o dom louvando, outros podem usar o dom costurando, outros podem usar o dom cozinhando, outros podem usar o dom construindo igrejas. Mas todos precisamos ser missionários. O Evangelho precisa ser anunciado a tempo e fora de tempo, aqui, ali e nas fronteiras. E essa é uma tarefa imperativa, impostergável e intransferível. Precisamos saber que o campo é um mundo e a igreja é um método de Deus e o tempo de Deus é tempo. Queridos irmãos, eu queria fazer um convite para vocês nessa noite, que a cada dia sermos uma igreja que marcamos o mundo, marcamos aqui a nossa vila, marcamos a nossa localidade com a esperança da volta de Jesus. Quando falamos a palavra igreja, nós temos 3 sentidos que vêm à nossa mente da mesma palavra igreja. E eu queria que você entendesse isso. Quando falamos igreja, talvez venha um sentido de instituição. Ah não, a igreja adventista, de instituição como um todo. O segundo sentido da palavra igreja aqui o local onde nós nos congregamos, tijolo, parede, banco. Ah não, eu vou à igreja. E o terceiro sentido da palavra igreja, como sendo a igreja de fato. E essa igreja de fato é composta por pessoas. Não adianta nós termos instituição, não adianta nós termos um templo, se não temos pessoas, não. A igreja, quando falamos a nossa igreja, Adventista no dia de Nova Esperança, nós não estamos falando de tijolos, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de famílias, de pessoas que precisam impactar a vida das pessoas. E hoje nós encontramos na palavra do Senhor a igreja de Antioquia, que marcou aquele tempo em 3 principais marcas deles. Primeiro, eles eram parecidos com Cristo. Segundo, eles cresceram sob grande perseguição. E quem de nós não é perseguido? E é terceiro, eles priorizavam a obra missionária. Seja, querido irmão, isso aqui eu queria que você colocasse no seu coração nessa noite. Seja a igreja que você deseja ser, a igreja que você deseja ter. Às vezes nós falamos assim, não, nós queremos ter uma igreja comprometida, uma igreja missionária, uma igreja unida. Mas eu sou o primeiro a não ser missionário, eu sou o primeiro a não ser comprometido, eu sou o primeiro a desunir em vez de unir.
nós, pessoas, famílias, nós somos a igreja. E se o primeiro passo para ter uma igreja, daquilo que eu imagino ser uma igreja segundo o modelo bíblico, é eu ser aquilo que eu desejo ter como igreja. E que o Espírito Santo nos capacite para tudo. A igreja de Antioquia só se tornou a igreja de Antioquia porque cumpriu a promessa de Cristo de Atos capítulo 1, versículo 8. Eu queria te reler aqui para finalizarmos, que diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo será derramado completamente nessas vidas. Esse é o convite para você hoje. Deus convida você a fazer parte dessa igreja. Essa igreja movida por pessoas, movidas por família, uma igreja em busca do Espírito Santo, uma igreja em movimento, uma igreja que busca a cada dia fazer a vontade do Senhor, uma igreja que necessita do Espírito Santo a cada dia em suas vidas. Amém. E aqui, hoje, dia 23 de janeiro, é marcado como minha primeira mensagem aqui nessa igreja. Amém. Não sei, posso ser transferido daqui a 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, mas eu sei de uma coisa, queridos. Eu desejo fazer parte dessa igreja aqui de Nova Esperança, mas o meu desejo como pastor é que você se una comigo na busca incessante de sermos parecidos, como nós lemos hoje, com a igreja de Antioquia. Amém. Buscarmos sermos parecidos com Cristo, em meio à perseguição continuarmos avançando e priorizarmos a obra missionária de Cristo, a obra que Deus nos deu a cada dia. E quantos nessa noite aceitam o convite de a cada dia lutar, de a cada dia se unir para sermos essa igreja prometida através da promessa de Atos capítulo 1, versículo 8. Eu queria ver esses irmãos. Permaneça com suas mãos levantadas e vamos orar. Pai querido que está nos céus, nessa noite estamos aqui para te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito seja derramado em nossas vidas. Que a tua promessa seja cumprida, e assim como o Senhor nos diz que o Senhor está disposto, assim como um pai a dar boas dádivas, o Senhor está disposto a derramar o Espírito Santo em nossas vidas, aqui como irmãos, como indivíduos, como famílias. Nós queremos a cada dia que o Espírito Santo seja o nosso guia, que seja a nossa inspiração, que seja a nossa direção em tudo aquilo que nós temos a fazer, Senhor. Mais do que ninguém, o Senhor conhece as lutas individuais dos nossos irmãos, e o Senhor conhece as dificuldades na qual tem enfrentado, mas sabemos que existe um Deus do céu que está disposto a nos ajudar. E nessa noite nós entendemos aqui alguns aspectos da igreja de Antioquia, e nós queremos aqui te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos esses aspectos parecidos com a igreja de Antioquia. Nós queremos, como igreja, como irmãos, sermos mais parecidos contigo, e as pessoas, aonde quer que nós chegamos, nós queremos que as pessoas reconheçam que o Espírito Santo está conosco. Amém. Nós queremos, em meio à perseguição, permanecermos fiéis a Ti e continuarmos avançando, em meio às lutas, às provações, às dores. E nós queremos também, Senhor, e nós pedimos que nos capacite também para continuarmos priorizando a pregação do Evangelho em nossas vidas. Amém. É a primeira vez que eu chego aqui nessa igreja, o primeiro contato que eu tenho aqui. E, Senhor, nós pedimos que no momento, no período que nós estivemos aqui, ao dar continuidade ao trabalho do pastor Jeremias, possamos ter a oportunidade de vermos milagres acontecendo, vidas transformadas, famílias sendo impactadas, que esse tanque por muitas vezes possa se encher para o batismo de pessoas, e que possamos continuar assim,
a continuar fazendo a tua obra até o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Amém. É isso que nós rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, esse menino que vai cantar, esse que vai cantar. Na hora. Você que vai louvar? Qual é o seu nome? Darlan. Sabe que Darlan é nome de cantor lá do Maranhão, que é um cantor adventista chamado Darlan. Tu é adventista também? Amém?